Olá, seja bem-vindo novamente ao curso online Noções de Saúde e Espiritismo, voltada aí para o trabalhador da Casa Espírita, nessa iniciativa da Associação Médico Espírita de São Paulo. E a gente, como AME Sorocaba e já fui membro da AME São Paulo, nos sentimos extremamente felizes de estar com vocês dessa iniciativa. A gente já fez a aula anterior, que foi a quinta aula, Como Adoecemos, e ela dá abertura ao módulo 2, que denominado como Patologia. E essa é a sexta aula desse curso, né? Além da aula inicial, inaugural aí que teve com o Dr. Décio, e o tema proposto para essa aula, para esse estudo, é a doença como caminho de cura, a ferramenta de aprendizado. E assim como a anterior, e vocês estão percebendo, né, em todos os temas, são temas extremamente amplos, complexos, e esse em particular é um tema que me atrai bastante. A gente tem estudado, refletido, aplicado em nós mesmos e também na nossa prática clínica, em consultório e junto, né, de trabalhadores da casa espírita, buscando compreender melhor qual é o papel da doença na nossa vida, né, o significado dos processos de enfermidade na nossa reencarnação. E a gente trouxe diversos textos, né, e estudos na última aula que vão servir de base fundamental para a compreensão e para o entendimento desse estudo, dessa aula. Então, se ficar, né, alguma dúvida maior aí, retorna na aula anterior que a gente vai retomar alguns conceitos, passar rapidamente por eles, para poder fazer um momento nessa aula de maior reflexão, inicialmente em nós mesmos, né? Que foi a mesma proposta que a gente fez na última aula, e que a gente possa, antes de pensar na casa espírita ou nas pessoas que a gente atende ou auxilia, que a gente pense inicialmente em nós mesmos e possa compreender esse processo de como é que ele acontece em nós, para que posteriormente a gente possa realizar isso em outros momentos. Então, esse é um texto que está no livro A Alma da Matéria, da doutora Marlene Nobre, em que ela remete a uma passagem do livro Nosso Lar, de André Luiz, trazendo que o paradigma médico espírita estabelece que o indivíduo é responsável por sua saúde, enfatizando: toda medicina honesta é serviço de amor, atividade de socorro justo, mas o trabalho de cura é peculiar a cada espírito. Daí a ênfase ao autoencontro e ao encorajamento à saúde. Aqui, André Luiz, com reforço aí da doutora Marlene, está trazendo essa reflexão de que todas as ferramentas de cuidado à saúde, a medicina, as práticas integrativas, todas as terapêuticas, o arsenal terapêutico disponível ao nosso alcance, são processos extraordinários e que a gente precisa lançar mão e utilizar deles em toda a sua plenitude, com toda a compreensão do alcance ao qual esses recursos podem nos auxiliar. Mas quando nós falamos de cura dentro da doutrina espírita, dentro do paradigma médico espírita, nós não estamos falando da cura física especificamente. Nós estamos falando da cura do espírito. E esse processo de cura, ele é individual, ele é um caminho percorrido por cada um de nós. Não é possível que eu, como médico, cure do ponto de vista espiritual um paciente.
nem mesmo na casa espírita, nos tratamentos de passe, de água fluidificada, nós não realizamos um processo de cura do espírito efetivamente através dessas ferramentas. Então, alguns slides a gente já apresentou, né, na aula passada, esse foi um desses, dizendo que dentro desse paradigma de trabalhar a cura do espírito, esses são 3 aspectos fundamentais. Então, sempre que a gente vai falar em cura, a gente tem que lembrar de que nós estamos falando de significa elaborar novas criações mentais, transformar as vibrações dos sentimentos, renovando e reorganizando a malha perispiritual. Então, cura do espírito, entre outros fatores, significa a gente reorganizar o campo ou corpo mental através da elaboração de novas criações mentais, de um pensamento harmonizado com a lei divina, com a lei de amor, transformando a vibração dos sentimentos doentes que podem ter sido acumulados, desorganizados em nós, permitindo que os sentimentos estejam alinhados com o bem, com o belo, com o amor, e assim ir renovando e reorganizando a nossa malha perispiritual. E é um pouco do que a gente vai trabalhar na aula de hoje, dentro deste processo, em particular do processo de renovação e de reorganização da malha perispiritual. Retomando, né, esses conceitos de Emmanuel e de Lourenço Prado, espíritos pela psicografia do Chico, de saúde como perfeita harmonia da alma, da saúde como pensamento em harmonia com a lei de Deus, e de que doença é o processo de retificar, de reorganizar, de regenerar o nosso pensamento, corrigindo erros e abusos perpetrados por nós mesmos ontem ou hoje diante da lei divina. Então a doença se manifesta na nossa vida como uma oportunidade de reorganização, corrigindo equívocos no processo de aprendizagem realizado por nós mesmos, que pode ser ontem ou hoje, diante da lei de amor, diante da lei divina. Outra definição de doença, essa por André Luiz, ele traz que doenças são problemas que carregamos conosco, criados por vícios de outras épocas ou abusos de agora, que a lei divina nos impõe em favor de nosso equilíbrio. A gente tem ali alguns exemplos que a gente pode estar sempre trabalhando e refletindo em nós, de que maneira esse processo de desconexão da lei divina, da lei do Criador, pode ir nos adoecendo. Então a gente tem a manifestação da rebeldia em nós, que é trazido como o processo inicial de adoecimento, de desconexão do Criador. Tem 2 livros que eu recomendo para vocês estarem lendo e conhecendo. Um é o livro O Homem Sadio, pela psicografia do Roberto Lúcio, em que tem diversos falar a respeito da rebeldia como processo de doença fundamental. E o outro é o livro Reconciliação, do Dr. Andrei Moreira, ambos são da Associação Médico Espírita de Minas Gerais, em que ele faz diversas reflexões em torno do tema como processo de doença, conhecidos, né, da superexcitação, do orgulho e do egoísmo, que são aí os 2 grandes males da humanidade, da qual se derivam todas as demais enfermidades da alma, o materialismo, no sentido não apenas da compra de bens materiais, mas da influência da matéria dominando os nossos interesses no campo dos interesses pessoais. E os processos gerais de enfermidade
podem ser amplificados por processos obsessivos. Então, a gente vai ter uma abordagem aí específica da obsessão na continuidade. E a gente tem que lembrar que os processos obsessivos podem amplificar, agravar todos os quadros de enfermidade e que a gente precisa sim ter este olhar, este cuidado e englobar o tratamento espiritual, que engloba o tratamento dos processos obsessivos dentro, quando a gente fala de saúde integral. Um outro aspecto interessante é a quebra de estruturas mentais doentes. Isso já caminharia num processo de cura propriamente dito, mas a gente tem observado isso na nossa prática clínica e também na casa espírita. Muitas vezes, quando o ser vai de encontro a si mesmo e percebe-se em profundidade naquelas questões mais íntimas que levaram ao seu processo de adoecimento, no campo das suas enfermidades morais, do orgulho, da prepotência, da arrogância, da inveja, dos ciúmes, enfim, das mazelas que nos compõem, e o ser identifica com mais clareza qual é aquilo que ele veio a reorganizar nessa existência e começa a quebrar essas estruturas mentais doentes, essas cristalizações de séculos, muitas vezes, de um padrão mental, pode trazer drenagem desse conteúdo perispiritual, desse conteúdo do campo mental para o físico, e muitas vezes o corpo funciona como um mata-borrão, né, dos antigamente, ou puxando este processo de doença de corpos energéticos mais sutis, trazendo para o corpo físico e manifestando muitas vezes em enfermidades que não simbolizam, propriamente dito, um desequilíbrio mental ou emocional, mas que traduzem um processo de reorganização do perispírito manifestando-se no físico. E aí a gente pode olhar para aquele último item, que é o da drenagem perispiritual. Então, esses dois últimos itens que estão em destaque, em negrito e sublinhado, é o que a gente convida a nós refletirmos de uma forma mais simples, mas que nos ajuda no pensamento, quando nós adoecemos. Sabemos que a enfermidade inicia no campo da alma, no campo da consciência, que adoece os nossos pensamentos, que adoece o nosso campo energético, o perispírito, que adoece, desequilibra o nosso corpo vital e com isso a nossa vitalidade fica comprometida, até plasmar ou corporificar na nossa estrutura física. Então, quando nós adoecemos, é importante nós nos perguntarmos: será que eu estou fazendo um processo de somatização de desequilíbrios do pensamento? Ou seja, a doença está se manifestando em mim, fisicamente, emocionalmente, mas ela é só um processo de somatização de um desequilíbrio que persiste? Ou se é um processo de drenagem perispiritual? Que é o que a gente comentou anteriormente, né? O perispírito que se encontra enfermo e muitas vezes está trazendo esse conteúdo doente para o corpo físico, permitindo o reequilíbrio e saúde do ponto de vista espiritual. Por isso isso é de fora o íntimo de cada um de nós, não dá para a gente julgar o indivíduo que se encontra enfermo, em que processo que em que momento da sua trajetória que ele se manifesta. Por isso que a gente precisa ter muito cuidado quando a gente conversa sobre doenças, em fazer julgamentos ou em dar sentenças. Então, a pessoa está apresentando um quadro de câncer. Esse quadro oncológico, ele pode ser uma somatização de desequilíbrios do pensamento, dos sentimentos, das emoções, e que está se manifestando na forma de uma enfermidade grave e que, portanto, tem todo um caminho de percorrer na direção da cura, como este câncer também pode ser um processo de drenagem perispiritual,
ou seja, o indivíduo já equilibrou o seu campo mental, né, suas existências anteriores, as suas emoções já estão equilibradas, mas do ponto de vista do perispírito ele ainda trazia nódoas, manchas, que necessitavam vir para o corpo físico de forma a, elas mesmas não são exatamente isso, mas de forma a limpar, a purificar o perispírito e assim trazendo saúde para a malha perispiritual, que é, no final das contas, do ponto de vista do ser espiritual, o que mais importa. Então é importante a gente olhar para esses dois processos em nós. E dentro disso vem uma das reflexões mais importantes que a gente precisa se fazer, e também é importante refletirmos junto daqueles que atendemos, qual o significado da doença para você neste momento da sua vida. Já apareceram aí algumas opções, mas olhando para nós, refletir intimamente e nos perguntarmos se eu me encontro adoecido, né? Se eu não me encontro adoecido nesse momento, eu poder refletir se tem algum familiar, alguém próximo que se encontra doente, o que é que ele significa aquela doença para mim nesse momento. Essa reflexão é de extrema importância, porque ela traduz para nós de que maneira nós, por mais conhecimento que tenhamos, nós nos sentimos diante da dor, diante do sofrimento, diante da aflição. Então, muitas vezes como um processo de punição, de castigo, de sofrimento, né, trazendo toda uma carga emocional delicada de culpabilização de nós mesmos. Outros de nós podem observar a doença como um freio para que a gente não se comprometa mais diante das leis divinas, como um reajuste diante da lei, como um aviso, olha, se você continuar neste caminho, com essas escolhas de estilo de vida, de comportamentos alimentares, de vícios, de pensamentos, de relacionamento, lá na frente um adoecimento mais grave, não por castigo, não por punição, mas por consequência de resultado dos nossos próprios atos. E alguns de nós já conseguem enxergar o momento de doença como um momento de parada, de reflexão. Opa, o que é que está acontecendo na minha vida? O que é que essa doença vem a me ensinar? Vem a me convidar a refletir sobre mim mesmo. É uma oportunidade de entendimento, de compreensão sobre nós mesmos, de mudança ou de ajuste de rumos, de revisão de algumas crenças que têm nos limitado, de algumas ilusões que a gente tem persistido, e como um estímulo ao progresso. Então é sempre importante que a gente faça essas reflexões, não vai dar tempo da gente entrar em maior profundidade nelas, mas elas nos remetem no frigir dos ovos, né? Elas nos remetem à nossa relação com o próprio Criador. De que maneira está a minha relação com o Criador, passa muito pela maneira como eu enxergo e encaro as dificuldades e as aflições, não aquelas que simples do dia a dia, que muitas vezes a gente passa sem maiores dificuldades, mas aquelas que mexem conosco, aquelas que geram um terremoto propriamente dito em nós, que pode ser no campo físico, de doença física, pode ser no campo emocional, pode ser no campo do relacionamento, de perdas, enfim, de aflições que nos chegam. E é de extrema importância a gente parar para fazer essas reflexões em nós. Aí a gente vai retomar a última aula, vou passar muito rapidamente aí, mas um modelo que permite a gente compreender o como adoecemos, e a gente entende que através dos nossos desequilíbrios espirituais, da nossa mente, né, ainda enferma, das sensações doentes, do interesse pessoal, levam a nós a atitudes destrutivas, numa oposição sistemática à lei de amor, gerando transgressões, e isso vai ficando registrado na nossa memória,
vai sendo confrontado com as leis divinas inscritas na nossa consciência, e aquilo que não é coerente com a lei divina vai gerando em nós marcas, que vão se expressando como lesão perispiritual, na forma de manchas, nódulos, esgarçamentos, hipertrofia de áreas, hipotrofia de áreas energéticas, e complica-se ou agrava-se, e na verdade vem a ser um mecanismo da lei divina nos convidar ao reajuste, à reparação, esse processo que, entre outros autores, André Luiz chama de culpa tóxica. Então eu vou ler esses dois textos que eu acho que são muito significativos. A recordação dessa ou daquela falta grave, mormente daquelas que jazem recalcadas no espírito, sem que o desabafo e a corrigenda funcionem por válvulas de alívio das chagas ocultas do arrependimento, cria na mente um estado anômalo que podemos classificar de zona de remorso. Então aqui, a gente não vai conseguir entrar em profundidade nisso pelo tempo, mas a gente precisa lembrar daquelas fases do processo de regeneração, que significam, né? A partir de um erro, de um desvio da lei de amor, ainda no processo de aprendizagem do espírito, ele instala-se um processo de remorso. A partir do remorso, nós temos a expiação, o arrependimento e a reparação. Isso está bem descrito no livro Céu e Inferno, há diversas palestras, autores extraordinários. Ou seja, para não entrar imediatamente, a gente compartilhe, desabafe os nossos equívocos com pessoas próximas ou com aquele mesmo que nós nos equivocamos e encaminhemos para a corrigenda, já para o processo de reparação instantâneo ou rapidamente. Quando isso não acontece, cria-se na mente um estado que chama-se zona de remorso, em que André Luiz descreve que a onda viva e contínua do pensamento passa a enovelar-se em circuito fechado sobre si mesmo. Então, o pensamento, que é uma onda contínua, viva, ela fecha-se em torno de si mesmo num circuito fechado, com reflexo permanente na parte do veículo psicossomático, ligado à lembrança das pessoas e circunstâncias associadas ao erro de nossa autoria. Na região perispiritual correspondente àquela emoção, àquele comportamento, àquele padrão de pensamento ou de sensação doente. Estabelecida a ideia fixa sobre esse nódulo de forças mentais desequilibradas, então vai gerando o pensamento enovelado, posteriormente uma ideia fixa, forma-se um nódulo de forças mentais. A partir desse instante, André Luiz coloca que é indispensável que acontecimentos reparadores se nos contraponham ao modo enfermiço de ser, para que nos sintamos exonerados desse ou daquele fardo íntimo ou exatamente redimidos perante a lei. Então, a partir desse processo de adoecimento causado por nós mesmos, né, por isso que a gente precisa quebrar totalmente em nós a ideia de punição ou de castigo, mas compreender que é consequência dos nossos próprios atos, é resultado das nossas escolhas. É necessário, indispensável, segundo André Luiz, que acontecimentos reparadores, que podem ser de diferentes naturezas, relacionamentos difíceis, perda de um ente querido, perda de uma condição social, ou no campo das enfermidades, que é o nosso foco nesse estudo, aconteçam para que a gente possa ir se reorganizando, sentindo redimidos perante a lei divina. Então, nódulos, lesões, feridas perispirituais, manifestando-se como enfermidades do físico, do emocional, do mental, são oportunidades de reajuste da consciência do espírito. Porque se a doença inicia-se na consciência, é na consciência que a gente vai fazer um momento de reajuste, processo de reajuste. E a doença por si só não faz isso.
mas ela pode ser um caminho que nos convida à reflexão íntima, ao entendimento dos processos que acontecem em nós e ao direcionamento de um processo verdadeiro de cura. Então, a doença por si só, a enfermidade, não manifesta o ajustamento do espírito perante a lei, mas ela sinaliza para nós em que direção nós nos equivocamos no passado, em que direção nós precisamos reajustar em nós. Isso a gente já falou, né? Vou passar aqui rapidamente. Para maior entendimento, volta na aula anterior. Então, o porquê nós adoecemos em determinados órgãos, que são essas zonas de atração magnética, que dizem respeito a situações que nos equivocamos no passado, gerando nódoas, feridas, manchas, nódulos perispirituais, que vão desorganizando toda a nossa malha perispiritual, essa nossa estrutura de luz que nos compõe e que permite que a gente possa progredir e evoluir diante de toda essa trajetória. E esses resíduos não podem permanecer na consciência, eles não permanecem na consciência, e eles são filtrados e armazenados nos tecidos do perispírito, da malha perispiritual, convidando-nos no tempo adequado, isso é importante também, né? Às vezes, naquele momento em que o espírito, na sua trajetória evolutiva, está comprometendo-se perante a lei, ele não vai ter nenhuma possibilidade de aprendizagem com aquela situação de reparação. Então, ela muitas vezes acontece em encarnações posteriores, convidando-nos aí sim, quando a gente já tem mais consciência e entendimento, a um aproveitamento real daquela prova. E como é que isso acontece? Então, lá no mundo espiritual, nós analisamos o nosso conteúdo de memória, observamos os núcleos que, entre aspas, mancham a consciência espiritual, e nós pensamos, fazemos escolhas que vão se constituir no nosso planejamento reencarnatório, que é o grande plano de amor de Deus por nós, convidando-nos a progredir, a expandir as conquistas já realizadas e reparar, regenerar, reorganizar aquelas estruturas que precisam de uma repaginação, permitindo que a gente faça isso que está sinalizado na tela, a reorganizar a nossa malha perispiritual, permitindo que nos encontremos em plenitude, em saúde, em harmonia. Então, falando especificamente do planejamento reencarnatório, bem resumidamente, né, é um processo educativo que aprimora as vibrações do pensamento, modifica as vibrações para alcançar as metas de evolução e os objetivos em cada existência, reorganizando a estrutura perispiritual e adquirir novos valores. Então a gente vê que é um processo de educação, não é um processo de punição ou de castigo de Deus. Muito pelo contrário, a nossa reencarnação é planejada nas bases do amor e da misericórdia, embora a lei de ação e reação também esteja presente em todo este processo, permitindo que a gente possa reorganizar aquilo que ontem nós desorganizamos e que a gente possa expandir aquilo que ontem nós já, no campo dos sentimentos e dos valores espirituais. E dentro desse processo de reorganização da estrutura perispiritual, a gente vai ter 3 eixos que sustentam o planejamento reencarnatório, quais sejam o planejamento genético, que diz respeito ao nosso duplo etérico, corpo vital, e ao nosso corpo físico, o nosso fato do espírito, né? Que engloba todos esses aspectos. A ambientação reencarnatória, onde é que nós nascemos, em que condições, em que país, em que região, em condições socioeconômicas. Os grupos de convivência, inicialmente a família inicial, né?
depois a família de origem, depois a família constituída, os múltiplos relacionamentos que a gente vai estruturando ao longo da nossa existência, não apenas os relacionamentos afetivos, mas os de amizade, os de trabalho e também o eixo da profissão, da escolha do trabalho, onde nós estaremos inseridos, seja ele uma profissão externa, seja ele o trabalho dentro de casa ou o trabalho numa instituição voluntária. Não vai dar tempo da gente abordar os outros aspectos, a gente vai falar um pouco mais do planejamento genético, de como é que ele se estrutura dentro de tudo isso que a gente está conversando. Então, dentro do planejamento genético, a gente tem o entendimento de que todas essas questões que estão no lado esquerdo da tela são mapeadas no mundo espiritual. E a gente tem diversas descrições sobre isso. Em particular, eu recomendo 2 livros. Um é o Memórias de um Suicida e o outro é o Missionários da Luz, de André Luiz, em que descreve em detalhes o Instituto de Programação ou de Planejamento Reencarnatório e como é que esse mapeamento dos genes são feitos antes da gente reencarnar e que estruturam um mapeamento genético do perispírito, que vai ser, né, essa herança genética perispiritual, nesse quadro que está à direita, que vai dar a modelagem básica, matriz, que vai impactar na formação do nosso corpo somático. Ou seja, o nosso genoma humano, formado por 23 cromossomos do espermatozoide e 23 cromossomos do óvulo, quando se juntam, né, formam aí os nossos pares de cromossomos. Isso vai permitir que reflita em nós, no nosso corpo físico, essa herança genética perispiritual. É a partir do mapeamento genético do perispírito, que é realizado no mundo espiritual, que vai designar, inclusive, a formação do nosso genoma. Porque isso vai nos dar o corpo físico, o tipo físico, cor da pele, defeitos ou características, enfermidades congênitas, predisposições a doenças físicas ou psíquicas, tendências de personalidade, tempos de vida, que evidentemente obedecem à lei de hereditariedade né, física, mas que tem uma íntima relação também com a genética perispiritual. O mapeamento genético do perispírito vai definir os padrões da reencarnação. Vai ser destacado um grupo de genes portadores de uma densidade fluídica compatível com os sentimentos que vão ser trabalhados. A genética perispiritual, então, se distribui através de pontos sensíveis, representando as matrizes genéticas que o espírito se manifestarão no corpo físico em tempos determinados pelas leis que regem a reencarnação. A genética perispiritual tem, assim, função controladora do planejamento reencarnatório. Então, desde as manifestações de doenças congênitas, que o espírito já manifesta ao nascimento, como também a predisposição a doenças. A gente tem inúmeros casos, a gente vai ver um caso de exemplo, que a gente já citou na aula passada, que é da reencarnação de Segismundo, que está no capítulo 12 e 13 do Missionários da Luz. Nesse capítulo, inicialmente, fala-se de várias outras pessoas, estruturando dentro do Instituto de Planejamento de Programação Reencarnatória o seu mapeamento genético, fazendo ajustes, alguns com deficiência de membros, uma outra pessoa que pede que ela traga um distúrbio de tireoide, que permita que o metabolismo dela seja mais lento e com isso ela apresente uma beleza física mais não tão expressiva para os padrões atuais da humanidade e com isso fazendo com que diminua a chance dela cair novamente nos equívocos da vaidade e da beleza física. Mas o caso que nos chama mais a atenção é o caso de Segismundo, em que Alexandre, o benfeitor espiritual, descreve que ele, num determinado momento, está examinando a geografia dos genes nas estrias cromossômicas.
Isso é extraordinário, porque esse livro é de 43, se eu não me engano, e nem a descrição do DNA, da dupla fita de DNA, havia sido feita ainda por Watson e Crick. E esse livro antecipa a possibilidade de terapia gênica, porque Alexandre está fazendo ajustes ali nos genes, permitindo que o código genético do perispírito, que vai se refletir no físico de Segismundo, seja o mais compatível possível com as necessidades que ele, como espírito, traz. E uma das características é de que ele apresentaria uma predisposição física a manifestar, por volta dos seus 40 anos, uma enfermidade no chakra cardíaco, particularmente no coração, relacionado ao ritmo cardíaco. Provavelmente apresentaria uma arritmia cardíaca. E em decorrência do quê? De uma lesão perispiritual que Segismundo traz, que foi examinada no mundo espiritual, em virtude da consequência de atos equivocados do passado, em que ele elimina um rival, Adelino, através de um tiro no coração, o rival na disputa por uma mulher. E fazendo isso, ele lesiona o seu centro de força e permite que, em manifestação do seu ato e também dos sentimentos acarretados por este ato, que geram uma lesão profunda no seu perispírito. E numa próxima reencarnação, agora como Segismundo, ele traz essa predisposição, vai se manifestar mais ou menos na época em que ele se deixou levar por esses instintos, por esses impulsos do orgulho, da posse, da ambição, da impulsividade, e que vão se manifestar novamente. Não apenas drenando um conteúdo perispiritual doente, mas também convidando o Segismundo a rever os seus padrões de pensamento. E André Luiz traz esse texto que é extraordinário para a gente compreender isso, do Evolução em Dois Mundos, dizendo que a hereditariedade relativa, mas compulsória, lhe talhará o corpo físico de que necessita em determinada reencarnação. Então a gente tem a hereditariedade relativa, mas compulsória, que diz respeito a todas as nossas necessidades de ajuste ou de reajuste nessa reencarnação, e que lhe talhará, lhe designará o corpo físico de que necessita, não lhe sendo possível alterar o plano de serviço que mereceu ou de que foi incumbido, segundo as suas aquisições e necessidades, mas pode sempre, pela própria conduta, feliz ou infeliz, acentuar ou esbater a coloração dos programas que lhe indicam a rota. Então, trazendo o exemplo aí de Segismundo e há diversos outros, né, nas obras de André Luiz e de outros autores espirituais, a gente entende que se André Luiz se mantivesse num padrão de pensamento equivocado, ligado aos impulsos, à impulsividade, à cólera, à agressividade, à posse, à ambição, aos ciúmes, à inveja, provavelmente, se mantivesse nesse padrão durante os 40 anos, a manifestação daquela enfermidade de uma arritmia cardíaca seria muito grave, porque ele viria a trazer um impacto direto de parada, de reflexão e de necessidade de reajuste. Na medida em que ele fosse fazendo um processo de autoconhecimento ao longo da sua vida, percebendo essas tendências da sua alma, reorganizando, trabalhando fortemente no bem e no sentido de construção de virtudes que viessem a atenuar padrões de pensamento doente, então na construção da calma, da mansuetude, da paciência, da reflexão, do impulso controlando os impulsos, provavelmente a arritmia se manifestaria de uma forma mais leve, permitindo que ele desempenhasse as suas atividades do seu dia a dia sem maiores comprometimentos.
Esse é um outro livro que eu gosto muito, e a gente caminhando aí para a fase final da nossa aula de hoje, trazendo que a doença é um lembrete para mudar o nosso modo de ser e corrigir a direção da nossa jornada para a totalidade, o destino para onde a cura nos leva. Então, sempre que a doença se manifestar em nós, mesmo que a gente controle ela, por exemplo, com beta-bloqueador, no caso de uma arritmia, de um antihipertensivo numa hipertensão, de um medicamento para diabetes, de um antidepressivo, de um analgésico para cefaleia, de um imunoestimulante para os quadros de baixa imunidade, de um medicamento que controle os processos imunológicos nas doenças autoimunes, que a gente não paralise os nossos esforços em controlar os sintomas, mas busque o controle dos sintomas, sim, utilizando os recursos da medicina alopática e das medicinas das práticas integrativas, mas que a gente vá além e possa refletir em nós qual é o lembrete que essa doença está me trazendo, qual é o convite à reflexão, qual é a oportunidade de mudança que ela está nos trazendo. E aí a gente trouxe um modelo que tem nos auxiliado no nosso trabalho de consultório e também na nossa vida pessoal, e que a gente compartilha com vocês para que talvez possa ser útil para algum de vocês, embora existam inúmeros outros modelos também de compreensão e de construção da saúde integral. Esse modelo a gente trouxe na compreensão do que a gente já fez na outra aula, de que a doença inicia no campo do espírito, a gente pode chamar também no campo da consciência, e acomete o corpo mental, os nossos pensamentos, as nossas crenças, os padrões mentais, desequilibrando o nosso perispírito, comprometendo o nosso corpo vital, a nossa vitalidade, e aí plasmando no nosso corpo físico. Então a doença vem numa causação descendente, a gente pode chamar, né? Imagine uma flechinha, né? Essa flecha amarela descendo aí do espírito para o corpo físico, embora também haja, né, impacto do físico no espiritual, e o nosso processo de cura pode ser maneiras. Ou ele se dá quando há uma plena compreensão da consciência sobre o seu significado e o seu propósito de vida, e um alinhamento imediato da consciência com aquilo a que veio fazer numa compreensão plena. E aí o espírito pode desbloquear os programas de ação que estão nos outros níveis e instantaneamente curar-se. É aí que a gente compreende as curas instantâneas, né? Aquelas que o Cristo realizou e inúmeros outros, aonde acessa a consciência, o indivíduo amplia o seu entendimento, compreende imediatamente e desencadeia uma série de reações que vão reequilibrando o corpo mental, perispírito, o corpo vital e o corpo físico. E a maioria de nós, a imensa maioria de nós, a cura se dá no sentido contrário. Então, a necessidade de curar o corpo físico, de compreender os processos físicos, cuidar e compreender os processos do corpo vital, cuidar e compreender do perispírito, cuidar e compreender do corpo mental, permitindo que a gente acesse a consciência de uma forma mais ampla e assim desencadeie o nosso processo de cura espiritual. Embora muitas vezes o corpo físico se encontre doente, isso é importante da gente dizer também, já foi dito em outros momentos, muitas vezes o indivíduo encontra-se doente do físico, mas absolutamente iluminado do ponto de vista dos demais corpos sutis e do espírito propriamente dito. A gente tem um exemplo clássico aí do Chico, que já foi trazido em outras aulas, o Chico Xavier, que trazia diversas manifestações do corpo físico na forma de enfermidades, mas que se encontrava em equilíbrio possível dentro do nosso padrão evolutivo nos demais campos e também na sua consciência, no seu espírito. E a gente trouxe um esqueminha, algumas ações, não está fechado, evidentemente, mas que podem nos sugerir, e quando a gente adoece, eu sempre falo, né, a gente trata sim o corpo físico, se há necessidade disso, às vezes não há,
mas a gente precisa cuidar principalmente do corpo vital, das dimensões mais sutis do perispírito, tratar o corpo mental, buscar, tratar e compreender a dimensão do espírito, para que a gente verdadeiramente caminhe na direção da cura. Então, se há um comprometimento do corpo físico, a prática da medicina alopática, aquilo que a gente está habituado nos consultórios, é necessário, é importante para estabelecer lesões até a morte do corpo físico, ao qual não permitiria a continuidade nessa encarnação do seu processo de cura, mas seria desencadeado no mundo espiritual ou em outra encarnação. Então, a necessidade de cuidar, sim, do corpo físico. E aí a gente amplia para o cuidado do perispírito, em particular a gente falando do corpo vital ou do duplo etérico, desde as terapias naturais. Então, aqui estão terapias mais de baixo para cima, embaixo mais materializadas, se a gente pode dizer assim, subindo mais sutis. Então, as terapias naturais, como a fitoterapia extraordinária, recurso de tratamento do corpo vital, além do corpo físico, os florais de Bach, água fluida, olha aqui o exemplo da casa espírita, onde a água fluida pode entrar como um cuidado do corpo vital, subindo aí um pouquinho a medicina vibracional, como a homeopatia, acupuntura, antroposofia, outras práticas de recursos médicos, subindo um pouquinho mais as terapias bioenergéticas, como o reiki, o jorei, especialmente para nós espíritas, o passe. Então, olha onde que o passe entra na renovação de fluidos, na substituição de fluidos doentes por fluidos saudáveis, na reharmonização dos centros de força. E uma outra subindo ali, que são terapias corporais e motoras. Aqui não é atividade física, tá? Atividade física é imprescindível à saúde e ela está ali dentro da medicina alopática, né? Do cuidado ao corpo físico, que é necessário fazer, assim como os cuidados alimentares e todos os processos que cuidam do corpo físico. Quando a gente fala de terapias corporais e motoras que tragam consciência corporal, a gente está falando de algumas práticas em específicas que trabalham mente e corpo, como a yoga, tai chi, em alguns níveis até o próprio Pilates e outras técnicas da fisioterapia, como a microfisioterapia e outras, que trabalham nessa integração entre mente e corpo. E aí, né, o que eu sempre recomendo, sim, que a pessoa possa ir buscando pelo menos um ou dois recursos de cada uma delas, para que possa ir se reorganizando nesses múltiplos campos. Então, que possa buscar água fluida e o passe, que possa buscar água fluida, fitoterapia e a homeopatia, ou a homeopatia, o passe e algum trabalho de consciência corporal, como yoga, o tai chi e tantas outras práticas aí nesse nível. Para que a gente possa ascender ao corpo mental na renovação dos nossos pensamentos, das nossas emoções, das nossas crenças, para que a gente possa reorganizar o nosso padrão de pensamento. E aí a gente pode falar das práticas espirituais e da religiosidade, da prece, do trabalho no bem, atuando na renovação desses processos íntimos e que a gente tem o alcance na casa espírita, as terapias artísticas, como a arte-terapia, a musicoterapia. Na casa espírita a gente pode trabalhar a arte do espírito, né? Não a arte para manifestação de apresentações, não é isso, mas é a arte trazendo a oportunidade de se conhecer, de se trabalhar e de reorganizar os conteúdos energéticos. Os trabalhos de psicoterapia nos consultórios aí de psicólogos e de terapeutas, particularmente que trabalhem a ressignificação dos fatos. E aí não é a mesma coisa, né, evidentemente, mas dentro da casa espírita a gente tem um atendimento fraterno, que pode auxiliar de uma forma diferente, muito diferente das psicoterapias, mas que pode auxiliar na ressignificação de processos patológicos ou emocionais ou espirituais que o indivíduo possa ter. As terapias mente e corpo, mais sutis, em particular
os processos de meditação, de relaxamento, de visualização, que propõem um acalmar da mente, que propõe que a mente se aquiete diante dos múltiplos padrões de pensamento que a gente produz no dia a dia, para que a gente possa aquietar, e com isso perceber a nós mesmos, estar mais presente na vida, não mergulhando nos pensamentos de preocupações com o futuro e nem amarrado com os pensamentos do passado, mas permitindo que a gente possa viver o momento presente. Entre eles tem várias técnicas de meditação. Eu gosto muito de uma técnica que se chama Mindfulness. E o espírito, né? A gente pode colocar aí alguns caminhos, existem outros, mas a busca, então, equilibrando o físico, equilibrando o vital, equilibrando o perispírito propriamente dito, buscando uma harmonização e equilíbrio do campo e do corpo mental, para que a gente possa, em concomitante, né, porque tudo isso é junto e integrado, mas direcionar verdadeiramente ao que importa na cura do espírito, que é encontrar o nosso significado, o nosso propósito existencial, o objetivo reencarnatório, aquilo a que vim fazer e fazer. Então, o Evangelho de Jesus como roteiro no caminho da caridade, do amor, do significado, do propósito, a missão de vida, do desenvolvimento das virtudes em nós, como a fé, a esperança e tantas outras, no processo de autoconhecimento e de transformação íntima. Não será, terminando aí, né, a gente falar do papel do bem na nossa vida. Não será lícito, porém, esquecer que o bem constante gera o bem constante, e mantendo a nossa movimentação infatigável no bem, todo o mal por nós amontoado se atenua gradativamente. A frase do Cristo, né, do amor cobre uma multidão de pecados, que vai desaparecendo no impacto das vibrações de auxílio e amor puro, sem necessidade expressa de recorrermos ao concurso da enfermidade para eliminar os requisitos de trevas que isso nos incorpore ainda ao fundo mental. Então vem a lembrança de que, embora a gente traga processos ligados a lesões perispirituais que se manifestam em predisposições, que vão se manifestar em tendências e impossibilidades de adoecimento, a gente não pode esquecer do bem constante, da movimentação infatigável no bem, e que muitas vezes as enfermidades se manifestam porque há necessidade da drenagem perispiritual, mas que elas de maneira alguma nos impedirão que a gente possa continuar o nosso trabalho no bem e no amor, como temos inúmeros exemplos na literatura e de espíritos ligados ao bem e ao amor. E de que o bem vai limpando, vai reorganizando, vai eliminando os requisitos de trevas que ainda nos incorpore ao fundo mental. Por quê? A movimentação das energias no ato da caridade, no bem, vai sendo assimilada por nós, pelo Espírito, como valiosa sensação de bem-estar e alegria, demonstrando o valor do bem e a sua força. Então, nessa imagem aí à esquerda, vai esses eflúvios da movimentação das energias, impactando e trazendo bem-estar e alegria ao ser. E o bem tem campo de expansão até a consciência, porque quando nós agimos no bem, nós estamos agindo em harmonia com a nossa consciência. E essa energia, quando acompanhada do processo reflexivo, é filtrada pela consciência. Filtrada pela consciência, ela permite o ajustamento entre o código de consciência do espírito e o código moral representado pelas leis divinas, fazendo assim o processo de reparação. Porque lembra que a gente falou lá do remorso, expiação, arrependimento, a reparação, que é a última fase desse processo de regeneração, né? Permitindo que a gente possa reparar com o bem onde ontem semeamos o mal. E aí, pelo
O bem vai movimentando as correntes energéticas do perispírito, alcançando todas as estruturas, na imagem aí representada, absorvendo a energia do bem pelo centro coronário, gerando um fluxo constante de energia renovadora, que vai expandir e harmonizar os centros de força do perispírito. Voltando aí para a esquerda, os atos constantes no bem vão gerando saúde, equilíbrio e felicidade, permitindo que os nossos centros de força vão se harmonizando, se reorganizando. A nossa malha perispiritual vai expressando a luminosidade das suas células e assim a gente encontre o brilho, né, da veste nupcial, o brilho do nosso perispírito em harmonia e em saúde, dentro daquilo que é possível ao nosso padrão evolutivo de hoje. E a terapia complementar espírita, que vai ser trabalhada em outras aulas, mas aí fica a nossa lembrança da querida doutora Marlene Nobre, que trouxe a importância do que significa o tratamento da casa espírita, que muitas vezes a gente para ali nas duas primeiras, né, na prece, na fluidoterapia, mas que elas são só a porta de entrada, para que a gente também cuide do Evangelho, as leituras edificantes, a meditação, a reflexão, a desobsessão nos grupos mediúnicos quando indicado, o desenvolvimento mediúnico quando recomendável, o trabalho assistencial e a construção mental no bem como pilares fundamentais da sustentação da saúde. Tudo isso trazendo equilíbrio para o crescimento interior e estimulando para aquilo que verdadeiramente cura, que é o autoconhecimento, o desenvolvimento das suas potencialidades espirituais, o ênfase na reforma interior, na renovação dos sentimentos e pensamentos, ponto básico para o aperfeiçoamento espiritual e o desenvolvimento das virtudes. Então, que a gente possa, como trabalhador espírita, cada vez mais compreender que a gente precisa dos recursos, do passe, da água fluidificada, da prece, fundamentalmente, mas que eles são alicerces para que a gente possa caminhar na direção daquilo que verdadeiramente cura o espírito. Muito obrigado a cada um, né, que esteve aí assistindo, refletindo junto com a gente, e estamos todos juntos, né? A gente aqui não está na postura de alguém que encontra-se curado das suas mazelas, muito pelo contrário, né? Estamos aí num esforço íntimo, sincero e verdadeiro para que possamos compreender aquilo que de nós se encontra enfermo e quais as ações que a gente pode pôr em prática verdadeiramente para nos curarmos. Então, que possamos orar uns pelos outros para que a gente possa sair do processo de provas e expiações e verdadeiramente entrar no processo de regeneração nessa encarnação. Até mais, bons estudos e boas reflexões a todos.